Olá, amigos do Contestado, pesquisadores. Satisfação muito grande estar de volta com vocês, mesmo que remotamente. Depois de vários anos, eu participei de 5 simpósios no centenário do Contestado. E a bagagem que a gente trazia dessas viagens, acredito que foi determinante para o próprio desenvolvimento da minha pesquisa, que sempre teve o centro o conceito de messianismo na Guerra do Contestado, relacionado à cultura popular e cultura erudita. Por isso eu agradeço primeiramente a Ivone Galo, Márcia Spig, Delmir Valentini, Rogério Rosa, Rafael Hagenmeier e Paulo Pedro Machado, principalmente, pelo diálogo de longa data, pela indicação da fonte que nós trabalhamos. E a dissertação foi defendida em 2014, com alguns detalhes que nós continuamos a pesquisa depois por mais 2 ou 3 anos. Mas como eu fui para a área da educação, eu resolvi publicar uma versão aumentada, revisada, intitulada O Messias Caboclo, um estudo sobre a religiosidade e a cultura popular dos camponeses no Contestado. E, em certa medida, essa comunicação que a gente trabalha hoje é a conclusão desse trabalho que permanece inédita, né? Em forma de congresso e de artigos não foi publicado ainda. O centro da análise é pautado numa influência de Bakhtin e de Ginsburg na ideia de circularidade cultural entre cultura erudita e cultura popular, para dissipar realmente o conceito de fanatismo, né, esses termos pejorativos, fanatismo, ignorância, que relacionam com a ideia de religiosidade do messianismo do Contestado, desde a geração dos cronistas militares, dos historiadores de farda. Lógico, a geração sociológica de Vinhas, Maurício Vinhas, Douglas Teixeira Monteiro e Maria Isaura Pereira de Queiroz representou um avanço conceitual sociológico desse conceito, mas ele não foi analisado, no nosso entendimento, em termos históricos propriamente ditos e teológicos, principalmente nos últimos 30 anos na recente produção historiográfica. Mesmo naqueles congressos, eu ficava surpreso como a ausência do conceito de messianismo e milenarismo e de uma análise em torno do monge José Maria, o Messias Caboclo, era relegado a mero curandeiro, né? um personagem coadjuvante. Talvez em função da tese do Alex Casburg lá sobre o itinerário completo do monge Agostinho, João Maria. Mas enfim, se a gente compara a geração dos últimos 30 anos com a geração sociológica, fica um hiato, né? Fica faltando alguma coisa nessa geração pela dificuldade interpretativa do messianismo, né? Pela ênfase do Paulo Pedro Machado nas lideranças civis, não só do Paulo, mas de Rafa de la Cava, por exemplo, que fez fugindo de interpretações religiosas na questão de Juazeiro do Padre Cícero. Mas enfim, na defesa lá em 2014, eu acredito que a gente traçou as hipóteses, uma relação do messianismo com a cultura popular, mas ficamos no meio do caminho, ficamos nas hipóteses. Por quê? Bom, a literatura do messianismo ela avançou consideravelmente, o que não houve uma relação paralela com o Contestado. Então, nosso objetivo foi atualizar as duas discussões em busca de uma afinidade eletiva entre cultura popular e cultura erudita, lembrando o conceito do Max Weber. O messianismo, na filosofia da história, ele tem vários autores no início do século XX que se destacam, mas principalmente Walter Benjamin e Ernest Bloch, né? O Benjamin notório, né? Desenvolve o próprio conceito de messianismo na filosofia, tenta articular uma síntese com o materialismo histórico, uma relação de teologia, política, marxismo e messianismo. Todo o seu pensamento tem em alguma medida a influência do messianismo,
desde seus trabalhos de juventude até a tese de doutorado sobre o romantismo alemão, a tese de habilitação sobre o drama barroco alemão e as teses sobre o conceito de história. Ele busca resgatar essas tradições, né, a experiência perdida, e por isso diz que apenas um conceito de messianismo pode existir um conceito de história universal, né, na medida que só o Messias mesmo faz advir o conceito de história. O Bloch, por outro lado, um amigo de Benjamin, dos anos 20, depois dissidente, mas um autor de origem judaica também, que publica O Espírito da Utopia, Thomas Munzer, teólogo da Revolução, ali próximo à década de 20, e o Princípio de Esperança, já exilado nos Estados Unidos na década de 30, né, fugindo do fascismo. E depois Ateísmo no Cristianismo, uma obra tardia. A diferença do Benjamin é que ele desloca o eixo interpretativo para a expectativa, para o porvir, para a esperança messiânica, né? Isso é notório na análise que ele faz do Thomas Munzer, teólogo da Revolução, onde ele busca uma face do Renascimento voltado para não para as musas, né, mas para o milenarismo, em oposição ao reformismo do Lutero. Então, assim, em Benjamin você tem uma análise da experiência, em Bloch da expectativa. Não à toa, o Gerson Scholem, recuperado pelo Michel Lovit, faz essa tipologia do messianismo como algo que se complementa, né, a tradição do passado em busca de um salto utópico para a construção propriamente do reino. É claro, há uma divergência aí, né? Traz o messianismo judaico e a análise do contestado é óbvio, é uma esfera messiânica cristã, ainda que heterodoxa, né? Fora da esfera do catolicismo oficial. Então a gente ficou assim num limbo na defesa, porque ficamos tentando fazer essa relação a partir só de alguns conceitos teológicos, como a apocatástase no cristianismo, correspondente ao tikkun, conceito de tikkun no judaísmo, a salvação coletiva de todos os crentes, né? Mas enfim, aí em 2015, o filósofo italiano Giorgio Agamben, notório benjaminiano, influenciado pela filosofia, pelo pensamento do Benjamin, publica O Tempo que Resta, um comentário às cartas de Paulo. E neste livro, ele tem uma tese bastante original. Ele vai dizer que, ele faz uma análise da temporalidade messiânica, né? Vai dizer que nas teses sobre o conceito de história, a alegoria do anão corcunda, a teologia escondida, pequena e feia, seria uma representação do próprio apóstolo Paulo, no sentido de que alguns temas das teses sobre o conceito de história, como a porta estreita pela qual pode entrar o Messias e a frágil força messiânica que a humanidade tem, mas nos escapa, ela remete à teologia cristã, a Paulo e outros evangelistas. Não apenas ao judaísmo, como se pensava, né? A Torá e a Cabala. Com isso a gente, poxa, olha, temos uma relação, aí aquelas hipóteses que a gente traçou, elas, né, foram mais sólidas, né, para a publicação desse livro. Outros autores também, se a gente quiser vir para a esfera brasileira, o Oswald de Andrade tem uma tese sobre o messianismo, foi apresentada à USP, a crise da filosofia messiânica, onde ele diz, olha, sem a ideia de uma vida futura, seria difícil ao homem suportar sua condição de escravo. Daí a importância do messianismo na história do patriarcado, né? Ou seja, ele relaciona o patriarcado com o messianismo e a ideia de uma vida futura. É lógico que a igreja cristã desloca isso para um mundo supralunar, né? Para o mundo espiritual propriamente dito, mas o messianismo ele age na terra, é tipicamente terreno, né? Isso em Thomas Munzer e na Guerra do Contestado é notório. Agora, como ligar essa base interpretativa que foge da análise tipológica da geração sociológica com a cultura popular, principalmente com essa fonte complexa que são
as décimas, as sextinas, a poesia sertaneja que lembra um pouco a literatura de cordel é sintetizada pelo Euclides Filipe, né? Um topógrafo que percorreu mais de 30 anos na região contestada, reunindo e anotando essa herança, né, da voz do próprio sertanejo. Então, o nosso objetivo é uma análise interpretativa para compreender esses versos, né? Uma análise linguística e uma análise da temporalidade desses versos, né? A partir de Agamben, a partir de um filósofo francês que tem um livro fantástico também, chamado O Tempo Messiânico. Então a gente busca uma análise linguística e temporal desses poemas, a partir do conceito de alegoria, principalmente desenvolvido pelo Benjamin e pelo Bakhtin no livro sobre marxismo e filosofia da linguagem. O que ele chama de signos ideológicos difuntos, né, a alegoria, ela fica restrita ao porão da história e ao esquecimento se não for analisada de uma forma não linear, não positivista, né? Requer um método específico para essa análise. O Bakhtin diz: a memória da história da humanidade está cheia desses signos ideológicos difuntos, incapazes de construir uma arena para o confronto dos valores sociais vivos. Somente na medida que o filólogo e o historiador conservam sua memória que subsistem ainda neles alguns lampejos de vida. Então esses lampejos de vida também são trabalhados pelo Michel de Certeau, né, quando ele diz que a escrita da história e o ato do historiador são uma prática de sepultamento, ou seja, a gente trabalha com a memória de gente viva, né, não só com conceitos. Então é importante uma compreensão ética. E do próprio Koselleck, quando diz em Futuro Passado que é importante analisar a forma como os acontecimentos passados são levados a falar, né, a partir da mediação da linguagem, né? As experiências que adquirimos a partir deles não podem ser transmitidas sem uma linguagem, eles dependem dessa mediação da linguagem, né? Não é à toa que o Koselleck também, nessa mesma obra, ele distingue, diz: a história tornou-se pensável por conta de uma distinção entre a experiência do passado e a expectativa do futuro, né? Justamente a ênfase dada pela ideia do messianismo, e a gente compreende por que o Benjamin vai dizer que somente na concepção messiânica é que existe uma história universal. Então as coisas vão fazendo sentido, há uma racionalidade a essa interpretação messiânica. Mas e o Filipe, né? E o Euclides Filipe, qual é a base interpretativa? Principalmente do Agamben, quando ele diz que nessa mesma obra citada, que ele dá temporalidade messiânica, o tempo que resta, ele vai dizer que o poema é uma espécie de mecanismo, de miniatura do tempo messiânico. Por exemplo, um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, ele vai acabar. O tempo, ele tem um tempo definido, né? A sextina também, a maioria dos versos dos poemas que compõem essa coletânea do Euclides Filipe é formada por sextinas. São 6 versos que remetem naturalmente, segundo Agamben, ao tempo de criação, né? Aos 6 dias de criação do homem e posteriormente ao descanso. Então há uma análise sagrada relacionada ao poema segundo o Giorgio Agamben. Por exemplo, aí vamos trabalhar, vou citar apenas alguns exemplos. No texto completo a gente trabalha mais alguns casos. É muito interessante porque essa tradição popular cabocla dos versos, do poema sertanejo, ele conta a própria história do contestado. Então é uma fonte muito rica, né? Por exemplo, apenas algumas estrofes. Os que vêm do Rio do Peixe, tudo é gente atropelado. Vem pra cá na esperança de ser logo amparado. O mandante americano, filha da puta estrangeiro, tá de dono da invernada assassinando os brasileiros. Relação notória com a Brasil Railway, né? Agora, a esfera messiânica também está presente nesses versos, né? O culto aos santos, São Jorge, São Miguel, São Sebastião, é notório. Por exemplo,
numa cestina. Bem por isso redobremos nossa fé em Zé Maria, o exército encantado, nossos passos ele alumia. O São Jorge e o São Miguel estão conosco noite e dia. São Miguel e mais São Jorge, em cavalos muito brancos, galopeavam entre as nuvens, dando espora nos potrancos. Iam deixando a soldadesca uns bem tonto e outros manco. Então veja, é uma base interpretativa, e a gente cita vários casos. A gente tenta compreender, por exemplo, a ideia de ressurreição do monge José Maria a partir da análise métrica do poema, a temporalidade específica relacionada à poesia, o carvão que os caboclos recolhiam, enfim, permite uma base, uma gama interpretativa muito rica, justamente para a gente fugir da imposição de conceitos de tipologias ideais feita pela geração sociológica e o conceito de fanatismo, né? Então, basicamente, essa é a ideia dessa comunicação, apresentar uma metodologia, em alguns casos, e discussões mais adiante. É isso, até breve.